Fala pessoal, tudo bem com vocês? Landim faz uma revelação fortíssima sobre Gabigol e o futuro dele. Fulham, clube inglês, faz uma proposta absurda por um jogador do Fluminense. E mais no resumão. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, você já se inscreveu, tem conteúdos diários aqui. Sejam todos muito bem-vindos e bora falar do que aconteceu no dia no mercado da bola. A gente teve uma declaração impactante, eu diria, do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. A cúpula rubro-negra do futebol está viajando para tentar conseguir o atacante Luiz Henrique do Betis, o lateral Matias Vinha da Roma, o Marcos Braz e o Bruno Spindel. Com isso, o Landim está acompanhando a delegação em Orlando, na pré-temporada, nos Estados Unidos, que o Flamengo está realizando, depois de ter estreado contra o Audax lá na Arena da Amazônia, em Manaus. Goleando por 4-0, Everton Cebolinha deitando, Pedro fazendo gol de calcanhar, Arrascaeta jogando muito, Gabigol entrando no segundo tempo, fazendo até uma nova função, e indo bem assim, né, porque é bom jogador e tudo mais. O Varela fez um gol até do meio da rua, os laterais por dentro, um time com repertório, claro, com toda a fragilidade do Audax, né, mas foi legal ver. Aí teve a declaração do Tite, né, que o Carioca é mais difícil que o Paulistão. Não é, né, Tite? Mas o Carioca cresceu, é verdade, porque antigamente, ou há não muito tempo, o Flamengo estava sozinho no Carioca, né? Agora não. O Botafogo, por mais que tenha vacilado ano passado, disputou o título brasileiro, se reforçou bem de novo. O Fluminense é o campeão da Libertadores, o Vasco da Gama está com a SAF. Então, assim, deu uma equilibrada, embora o Flamengo ainda seja o favorito. Agora, não dá para comparar, na minha opinião, com a competitividade do Paulista. Mas a gente sabe como é que o Tite é, né? Ele é muito político nesse sentido. E aí o Landim foi questionado sobre as negociações, as tratativas para a renovação de Gabigol, que tem contrato vencendo até o fim desse ano. E o Landim foi muito taxativo. Ele simplesmente usou a seguinte frase: como estão as negociações? Não estão. E parou. E aí os repórteres, como assim? Não, assim, a gente teve uma conversa no ano passado, no final do ano passado, mas como vocês estão noticiando aí, as negociações estão paralisadas. Ele é atleta do Flamengo, tem contrato com o Flamengo, está jogando. Então, assim, gente, se não houver um avanço, é meio óbvio da gente identificar isso, acabou, né? Vai acabar o ciclo do Gabigol no Flamengo. E, inclusive, ele na metade do ano assina um pré-contrato e ano que vem sai de graça, entre aspas, né, porque vai cobrar umas boas luvas, né, para representar um outro clube e vai jogar no Corinthians, no Palmeiras, sei lá onde. Acho que o Gabigol está se encaminhando para o seu último ano, porque não é que ele não renovou ainda. Eu não senti firmeza em uma vontade do Flamengo em renovar com o Gabigol. E aí vai ao encontro do que o presidente do Corinthians tem dito, né? De que ele recebeu um sinal verde para negociar com o jogador por parte do Corinthians. Está muito claro, né? Está muito claro. Eu assim, não lembro. É um presidente meio que menosprezando um grande ativo do clube e um grande ídolo. Me parece que caminha para os últimos meses da relação Flamengo-Gabigol. O Fulham da Inglaterra, segundo o jornalista inglês Ben Jacobs, está oferecendo para o volante André do Fluminense 30 milhões de libras, com mais 5 milhões de libras de bonificações por metas atingidas. O clube inglês estaria oferecendo ao Fluminense 219 milhões de reais. Gente, é muita grana. Inclusive, na notícia, o Ben Jacobs, ele noticia que o CEO do clube já se acertou com o jogador e esteve assistindo a final da Libertadores no ano passado contra o Boca Juniors no Maracanã. É uma informação bem detalhada. Então, se chegar essa proposta, eu sei que o André a gente imagina num clube mais relevante por tudo que ele joga, mas pode ser uma boa porta de entrada, o Fulham, né? E com esse valor é difícil segurar. O Caio Alexandre foi anunciado pelo Bahia. Cara, que janela do Bahia. Olha, Everton Ribeiro, Caio Alexandre, segurou o Cauli. Mano do céu, que janela do Bahia. Rogério Ceni vai ter material humano. O Grupo City foi com tudo para, sei lá, investir no clube mesmo nessa temporada e transformar o Bahia, retomar, né, o protagonismo que o Bahia possa ter no futebol brasileiro.
E o Caio Alexandre foi anunciado com uma cutucadinha nos rivais, né, Palmeiras e Corinthians, porque os dois tentaram o Caio Alexandre, dizendo que o embarque dele para São Paulo, o voo tinha sido cancelado, mas que o voo para Fortaleza com escala em Manchester estava garantido, né? Porque o Fortaleza está fazendo a pré-temporada em Manchester, lá onde reside o Manchester City. O Bahia é do Grupo City. Talentosa, talentosa. O Everton, paredão alviverde, renovou mais um ano. Ele tinha contrato até dezembro de 2025. O Palmeiras estendeu seu contrato até o fim de 2026. Ele que já tem 36 anos, mas segue fechando o gol, segue ganhando o título. Então o Palmeiras foi lá e segurou o seu paredão. Diego Costa, aquele centroavante, né, naturalizado espanhol, sergipano, de Lagarto, aqui no Brasil, que já jogou pela seleção da Espanha, ex-Atlético de Madrid, Chelsea, e que no Brasil jogou no Atlético Mineiro e no Botafogo, foi oferecido ao Fortaleza e está no mercado. Ele não foi muito bem no Botafogo, no Atlético Mineiro os caras têm algumas informações aí de bastidores que ele não era tão bom assim de grupo, não sei, serviria no seu time? O Cruzeiro estaria cogitando o Diego Costa. Cruzeiro que rescindiu com o atacante Gilberto. Falando no Thiago Maia, que estava se acertando com o Inter, estava falando em portão de embarque, ele estava embarcando já, mas aí o Flamengo resolveu crescer o olho e falar, não, queremos 5 milhões de euros. E aí o Inter recuou, porque o Inter estava disposto a pagar 3, cerca de 16 milhões de reais. O Flamengo quer 5 de euros. Surgiu uma informação que o Corinthians teria entrado na briga, mas a informação que eu tenho é que não. Então, assim, ou o Flamengo vai ficar com o jogador, ou vai reconsiderar para que o Inter pague esses 3 milhões de euros e leve. Alguém falou no Grêmio, mas no Grêmio, assim, eu não tenho nenhuma informação a respeito, mas não faz nenhum sentido, porque o Grêmio está sem dinheiro, está reclamando que está sem dinheiro, precisa focar num atacante e tem ali o Villaçante para a função do Thiago Maia. Ou seja, não faz sentido contratar o Thiago Maia e gastar essa grana para contratar o Thiago Maia. E para fechar, o Augusto Melo, presidente do Corinthians, esteve no Jogo Aberto da Band e, entre várias situações, anunciou a venda de Gabriel Moscardo. Depois daquela pressão que ele fez, traz o jogador de volta aqui. Não, vocês não querem assinar, porque vocês querem que ele se recupere para depois ver. Não. Traz de volta que eu vendo por um valor maior. Aí o PSG assinou. E, segundo Augusto Melo, não joga mais pelo Corinthians, está vendido ao PSG e com isso eles vão receber uma documentação podendo antecipar esse valor com o fundo para poder ter essa garantia, né, de que vão receber o dinheiro. 20 milhões de euros mais 2 milhões de euros de bônus, 22 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais. Informações do dia. Faltou alguma? Vocês gostaram? Comentem aqui e inscreva-se no canal. Tamo junto. Até a próxima. Tchau!